Neste vídeo falaremos sobre o Índice de Massa Corporal, mais conhecido como IMC. O cálculo desse envolve duas grandezas, altura, dada em metros, e peso, dado em quilogramas, sendo tais grandezas variáveis constituindo, portanto, uma função. Os resultados do cálculo nos dá o índice de massa corporal que determina se o indivíduo está acima, abaixo ou dentro do padrão recomendado pela Organização Mundial de Saúde, OMS. As classificações são peso inferior ou superior ao normal, peso normal e obesidade. O cálculo do IMC é uma maneira fácil e totalmente acessível de verificar se estamos ou não no peso correto, o que tem sido uma grande preocupação na vida de todos, já que elementos gordurosos e industrializados têm estado cada vez mais presentes no dia a dia, aumentando ainda mais o número de pessoas obesas. A obesidade e o sobrepeso, que podem ser indicadas pelo IMC, são fatores de riscos para doenças como hipertensão e diabetes, que podem ser evitadas se nos atentarmos ao IMC. A seguir, falaremos com a nutricionista, que nos ajudará a entender mais sobre o IMC e sua relação com a saúde. O IMC é um índice de massa corporal. É através dele que a gente consegue uma relação para ver como está essa composição corporal do ser humano. Não é um índice que deve ser avaliado isoladamente, porque ele não tem como propriedade dizer se aquela massa corporal é gordura ou se é tecido muscular. Por exemplo, no caso de atleta, ele não é muito efetivo, porque normalmente as pessoas têm mais tecido muscular do que gordura propriamente dita. Como que ele é feito? A gente pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado. Por que dividir pela altura ao quadrado? Para poder conseguir ver qual que é o espaço que ela ocupa, quanto que aquele peso dela está ocupando da massa, da altura que ela tem, como que ele preenche. Aí para isso a gente tem tem 4 categorias para poder classificar a pessoa, para ver como ela está. A primeira categoria é abaixo do valor de 18,5, que seria o que a gente chama de desnutrido. A nossa outra categoria seria a eutrofia, que é o peso normal, que vai de 18,5 até 24,9. A próxima faixa que a gente tem é o sobrepeso, que vai de 25 até 29,9. A partir de 30, a gente entra na categoria obesidade, que ela se subdivide para aumentando o grau de complicação. Temos de 30 a 34,9, que seria a obesidade grau 1, que a pessoa que está obesa, ela já tem comprometimento tanto cardíaco, de certa forma, por ocupação do tecido adiposo em vários lugares que dificultam o diafragma, que faz com que o coração tenha que bombear mais vezes para conseguir que todo o sangue circule de forma adequada, chegue a todos os locais devidos no corpo, e começa a ter um fator maior para diabetes, para hipertensão, para até mesmo complicações cardiorrespiratórias. Fora essa faixa, nós temos a obesidade grau 2, que vai de 35 a 39,9, que é a faixa que a pessoa está com excesso de peso. Normalmente eles têm dificuldade de mobilidade, tem artrose, artrite, reumatoide, tudo isso, reumatismo, tudo isso pode ser agravado, porque a pessoa tem dificuldade de manter o corpo sobre a sua altura, porque o excesso de peso faz com que seu organismo tenha dificuldade de se locomover, oxigenação, o sangue circular corretamente, porque ele tem muita obstrução. E claro que é um fator muito maior para até mesmo para um infarto, para um problema cardíaco mais grave, pelo excesso de gordura nas coronarianas, né? Fora isso, nós temos a obesidade mórbida, que é o grau 3, que é acima de 40, da faixa de 40. Essa faixa é a que a gente coloca normalmente com as pessoas que fazem redução do estômago, que elas não podem, elas têm dificuldade, não podem fazer atividade física, tem que ter um acompanhamento constante, elas sofrem mais, são as que sofrem muito mais, tanto com preconceito, com bullying e até mesmo com problema de autoestima, porque a pessoa não consegue emagrecer. Ela já tá, nesse grau, ela já tem muito mais dificuldade de se readequar, porque ela já não consegue fazer atividade física, então só com a alimentação é um processo mais lento. Então, normalmente as pessoas não conseguem esperar
e vão ficando agoniados e acabam optando pela cirurgia bariátrica. E essas são as faixas do IMC. Não necessariamente ele não pode ser usado para classificar uma pessoa. A gente tem que avaliar outros parâmetros para avaliação. O que a gente recomenda sempre fazer uma avaliação completa com um profissional e manter uma atividade física constante, que seja 30 minutos de caminhada por dia, pelo menos, e uma alimentação saudável, né? Balanceada, nada de dietas da moda, nada de cortar nutrientes sem saber o porquê. Tá ok? Agora que já vimos sua importância na saúde, vamos falar sobre sua aplicação na matemática. O IMC é uma função que envolve duas grandezas, a massa, dada em quilograma, e a altura, dada em metros. Como podemos ver pela função, a massa é diretamente proporcional ao IMC, ou seja, à medida que aumentamos a massa, aumentamos o IMC, e à medida que diminuímos a massa, diminuímos o IMC. Já a altura, ela é inversamente proporcional. Se diminuirmos a altura, vamos aumentar o IMC. E se aumentarmos a altura, vamos diminuir o IMC. Agora, nós vamos nos focar apenas em uma das grandezas, para ver como apenas uma interfere. Para isso, nós vamos manter uma das duas grandezas fixa e variar a outra. Agora, vamos fixar uma altura para ver como a massa interfere na função. Neste exemplo, vamos fixar a altura igual a 1,7 metros. Logo, nossa função do IMC será dada por massa dividido por 2,89. Lembrando que este número depende da altura fixada, será a altura ao quadrado. Aqui, com nossa altura igual a 1,7, teremos vários valores de IMC. Nossa massa está variando de 55 unidades, de 50 até 90. Podemos perceber como uma pessoa com 50 kg teria IMC igual a 17,6. De acordo com uma tabela dada por nutricionista, quando o IMC é abaixo de 18,5, essa pessoa tem situação do peso inferior ao normal. Já quando só o IMC dá 26, ou seja, quando ela tem uma massa de 75 kg, ela estaria numa situação superior ao normal. Quando sua massa é de 90 kg, sua IMC resulta em 31,1, que ela já se encaixa no quadro de obesidade. Ou seja, essa variável não depende apenas de massa ou de altura. As duas interferem. Nesse caso, fixando a altura, estamos vendo a relação do IMC com a massa. Uma observação que temos nesse exemplo é que, no caso da fórmula em si, nós não temos restrições, ou seja, poderíamos dar qualquer valor para a massa. Mas, quando dentro de um contexto, ou seja, pensando na nossa vida, é claro que nossa massa tem restrições. Por exemplo, não existe massas negativas. Agora que já mantemos a altura fixa e variamos a massa para ver como a massa interfere no IMC, vamos fazer o contrário. Vamos manter uma massa fixa igual a 70 kg e variar a altura entre 50 metros e 80 metros, para ver como que a